Amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e vamos para mais uma magnífica, mais uma grande aula de administração financeira e orçamentária. O assunto de hoje é um assunto chamado suprimento de fundos ou regime de adiantamento, né? Professor, antes da gente ir para os slides, faz uma explicação para a gente. Gente, ó, regime de adiantamento. Isso aqui é um adiantamento de quê? Né? O adiantamento de uma despesa, tá? Uma despesa. Qual que é o fluxo despesa? Qual que é o fluxo da execução da despesa? Então, nós temos aqui, ó, primeiro, né? Nós temos aqui o empenho, ok. Depois do empenho, nós temos a liquidação. E terceiro, finalmente, nós temos o quê? O famoso pagamento, né? Então, empenho, liquidação e pagamento. O que significa regime de adiantamento? Cara, esse aqui é engessado, tá certo? É engessado. Então, é empenho, liquidação e pagamento. Pronto. O que acontece? Cara, esse negócio aqui não acontece do dia para o outro. Esse negócio aqui leva dias, semanas para acontecer, meses, anos e anos e anos e anos pode acontecer. Então, o que acontece? O legislador, sabiamente, fez a previsão de algumas situações na qual irão fugir desse fluxo normal à execução da despesa, que ele chamou suprimento de fundos, né? O que é suprimento de fundos? Você tem um recurso à disposição para alguma eventual pequena despesa, por exemplo, que venha acontecer. Então, no regime de adiantamento, né, vai ocorrer o empenho, tá? É o primeiro, vai ocorrer o empenho. Depois vai ocorrer aqui o pagamento, tá? Ou seja, o recurso vai ser disponibilizado para o servidor público e depois vai ocorrer a liquidação, vou colocar aqui prestação de contas, tá? Vai ser a terceira, ou seja, ele vai alterar o fluxo natural, tá? O fluxo natural da execução da despesa. Por isso que fala regime de adiantamento, vai adiantar o recurso, né? Mas ambos os casos têm um empenho, né? Isso já caiu em prova, né? Ah, professor, entendi. Então é o seguinte, isso aqui é uma exceção. É uma exceção, eu enxergo apenas 3 situações na qual nós podemos utilizar essa situação, essa ferramenta, esse instrumento de suprimento de fundos, regime de adiantamento, né? Isso aqui, gente, acontece muito, tá? Isso acontece muito, tá? Muito, muito, muito. Na época que eu fui ordenador de despesa, né? Eu autorizei dezenas e dezenas de suprimentos de fundo, né? Graças a Deus, nenhum deu problema, né? Professor, em quais situações eu posso utilizar um adiantamento, um regime? 3 situações. Primeiro, né, por despesas eventuais, né? Despesas eventuais, claro, despesas aí teoricamente de pequeno vulto, né? Para vocês eventuais. Para quê? Para inclusive atender viagens e com serviços especiais que exigem um pronto pagamento, ou seja, tá? Sai uma comitiva do governador, do presidente da República, por determinado estado, até fora do país, e ali está precisando fazer o quê? Alguma despesa. Tudo bem, o cara vai fazer licitação para pagar o hotel lá, não sei o que, não. Faz o quê? Faz um regime de adiantamento a um servidor devidamente habilitado e repassa o recurso para esse servidor. Então, é regime de adiantamento. Então, primeiro, para despesas eventuais. Gravem essa palavra aqui. Despesas eventuais. Segundo, né? Usei muito esse cara aí, né? O famoso de verba secreta, quando a despesa deva ser realizada em caráter sigiloso, conforme se classificar em regulamento. Coloque aí o famoso verba secreta, né? A verba secreta, né? Essa verba secreta aqui, muito utilizado lá nos casos da polícia, né? Olha aí, na polícia, né? O que acontece? A polícia está de acordo com uma investigação, está precisando infiltrar um sujeito lá numa gangue, e o cara tem que ter o dinheiro para cerveja, para entrar na boate, para se socializar. Eu não estou criticando e tem que acontecer isso, mas isso é ação do Estado, ação investigatória do Estado, é a verba secreta.
Ou seja, se você fizer a licitação para isso, todo mundo vai ficar sabendo, vai comprometer a ação policial. Então, foi o quê? A verba secreta, né? Professor, aonde mais se utiliza essa verba secreta aqui, né? Vamos supor lá as despesas vinculadas ao presidente da República, né? As despesas vinculadas ao presidente da República, as despesas pessoais, né? Por exemplo, o presidente da República gosta de tomar aquele determinado vinho lá no palácio. Se fazer uma licitação para aquele vinho, todo mundo pode saber, ele pode até provocar um envenenamento para matar o presidente da República, o governador. Então, isso é muito utilizado também, verba secreta aí, tá, para as despesas do chefe do poder, e principalmente chefe do poder executivo, no âmbito dos governadores do estado e no âmbito do presidente da República, né? E aí, como é que é feita a prestação de contas? Isso é porque eu já vi, né? Então ele pega a verba secreta, tanto o valor real, sobre os valores a gente vai falar mais para frente, ele efetua as compras lá, né, do gabinete e tal, coloca no envelope, lacra e coloca no cofre. Quando chega o Tribunal de Contas, ele não pode abrir porque ele é secreto, né? Bacana, né? E finalmente, para arcar com aquelas despesas consideradas de pequeno vulto, né? Assim entendidas aquelas cujo valor em cada caso, não ultrapassar um limite estabelecido em ato normativo próprio, né? Por exemplo, muito importante esse cara aqui do pequeno vulto, você está numa repartição, você concede o suprimento de fundos, adiantamento a um servidor público, está lá, né? Ele está num lugar distante, né? Longe do QG, longe para chegar suprimentos lá, e aí está precisando lá, por exemplo, comprar um toner, uma resma de papel, alguma coisa pequena, trocar uma lâmpada, um reparo, alguma coisa, você faz o quê? Um suprimento de fundos, né? Você faz um suprimento de fundos para atender isso, mas é de pequeno vulto, tá? Pequeno vulto. Onde que vai regulamentar esse pequeno vulto, né? Na lei 8.866, tá? Que é a lei de licitações. Lá a gente vai tratar lá e eu vou passar para vocês o que é esse valor de pequeno. Então, resumindo, tá? Essa exceção, o regime de suprimento de fundos, né? E o regime de adiantamento, 3 hipóteses. Primeira, despesas eventuais. Segunda, caráter sigiloso. E terceiro, o pequeno vulto. Bacana, né? Professor, isso aqui está previsto na legislação? Com certeza, né? Artigo 68 da Lei 4.320. Vem comigo. O regime de adiantamento é aplicável em caso de despesas expressamente definidos em lei, tá? Aí uma dessas despesas aqui, pequeno vulto, com a lei 8.666. E consiste na entrega de numerário ao servidor. Prof, o que é esse numerário? É dinheiro em espécie, né? É creditado na conta do cara, o cifrãozinho aqui. Sempre precedida de empenho da dotação própria. Olha aí. Empenho, né? O que eu falei para vocês? Sempre vai ter que ter um empenho, né? Empenho na dotação própria para o fim de realizar despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. Nos 3 casos que eu passei para vocês, que são despesas eventuais, caráter sigiloso e pequeno vulto, não podem passar, né? Outro exemplo de pequeno vulto, está precisando comprar aí, vamos colocar hortifruti granjeiros, né? Que é alface, tomate, alguma coisa que é bastante perecível, né? O consumo, né? Aí também justifica a utilização desse cara aí, tá? Bacana, entenderam aqui, copiaram, tá? Então, importante. Ela vai fugir da ordem normal da execução das despesas, tá? Ela é devidamente prevista em lei, precisa de empenho, tá? E ela não pode subordinar ao processo normal de aplicação. Ok? Vem comigo. O que acontece? O parágrafo 1º, no artigo 69 aqui da 4.320, ele coloca algumas restrições a quem deve receber, né? Não se fará o adiantamento a servidor em alcance e nem responsável por 2 adiantamentos. Ou seja, a própria lei já traz aqui a restrição de 2 casos na qual o servidor não pode receber esse adiantamento. Primeiro, servidor em alcance, né? O que significa esse servidor em alcance? Isso cai muito, todas as bancas cobram isso. O servidor em alcance significa dizer o cara que recebeu, tá certo, o suprimento de fundos, né? Tá lá, caiu na conta dele, torrou o dinheiro,
e não prestou contas no prazo correto. Se ele não prestou conta no prazo correto, ele vai estar em alcance de quê? Da fiscalização, da tomada de contas especial e pau na cabeça dele, né? Então isso que significa servidor em alcance. Ele não prestou contas no prazo que deveria prestar. E o cara não pode ter 2 adiantamentos vigentes, tá? Ele pode receber um, finalizou, prestou conta, bacana, pode receber outro e assim por diante, é assim que funciona. Bacana? Ok, né? Agora vamos falar de modalidades, né? Eu vou falar aqui de modalidades, eu tenho que falar isso para vocês, em especial o governo federal, né? Porque o governo federal tem 2 modalidades, né? Tem o cartão de pagamento, que é o cartão corporativo, e tem o tipo conta B. O tipo conta B é o tipo aquele que deposita o recurso em uma conta específica em nome do servidor. Tá? É feita transferência, ordem bancária no nome do servidor. O tipo B, utilizado na União. O tipo B é utilizado em todos os estados da federação e em todos os municípios da federação também utilizam a conta tipo B, uma conta específica para isso, né? O CIAF lá, o Sistema Financeiro, o FIPLAN, vai o quê? Transferir o devido recurso, né? E aí, professor? Vem comigo aqui. O cartão, tá? Então o cartão aqui, só para passar para vocês aqui, tá? O cartão, então é um cartão corporativo. Esse cartão nós temos aí 2 tipos, o tipo fatura e o tipo saque, né? Coloca lá o crédito, você vai no estabelecimento bancário, caixa, não sei o que, saca o dinheiro, acabou. Então tem o quê? O cartão tem uma modalidade fatura, a fatura é onde tem a discriminação, inclusive eu enxergo que a fatura é muito mais transparente dessas despesas, né? Vamos lá. Modalidade cartão, ele é regra, né? E essa modalidade cartão, tá? É para a União. Olha aí. Isso cai em prova. Especificamente ao Poder Executivo. Ao Poder Executivo. É regra, né? E dentro do cartão, tá? A regra é o quê? A modalidade fatura. Fica até mais fácil que a devida prestação de conta do recurso, né? Bem mais transparência o cartão corporativo, tá? Então tá aí pra galera, né? O saque, ele vai ser exceção, né? Como assim exceção, professor? Exceção, um caso aqui, ó, polícia, né? Você já pensou, cara? O cara tá comprando informação, tá numa investigação, tá lá. Então tá lá, é o saque, né, do cartão. FUNAI, né? Já pensou, cara? Você coloca lá um cartão modalidade fatura para o cara que está fazendo um serviço aí, uma viagem, uma viagem eventual lá na tribo do Xingu. Que adianta ter o crédito ali, cara? Que adianta ter o crédito ali? O cartão, que lá não tem máquina, lá é tribo, é índio, não tem nada disso, né? Lá nos rincões aí do Brasil afora, né? Claro, tem exceções, com certeza. Então ele tem que ser o quê? Tem que ser saque, né? Então ele é exceção. Então, regra geral é o cartão de pagamentos, tá? O cartão de pagamentos é regra geral para a União Poder Executivo. Fatura. Saque é uma exceção, exemplos aí, FUNAI, Polícia Federal e assim por diante. Já o tipo B, né? Ele está devidamente, ele é exceção, tá? Devidamente utilizada pelo Poder Legislativo, Poder Judiciário, Defensoria Pública, comandos militares, eles utilizam o tipo B. Então, isso aí é as modalidades aí do cartão corporativo, né? Vem comigo. Dentro disso, só para não passar batido, eu tenho um slide aqui que a gente vai estar comentando sobre o cartão de pagamentos, né? Então, cartão de pagamentos do governo federal. Se tem que pegar essa sigla aqui, ó, CPGF é o que? O cartão de pagamentos. Aqui é a aplicação, é o exercício do suprimento de fundos do regime de adiantamento. A utilização do cartão de pagamentos do governo federal, CPGF, pelos órgãos e entidades da administração pública federal, integrantes do orçamento fiscal e da Seguridade Social. Ou seja, não entrou o orçamento de investimentos. Então temos aqui, ó, fiscal e Seguridade Social, para o pagamento de despesas realizadas com compra de materiais
e prestação de serviços nos estritos termos da legislação vigente. O CPGF é instrumento de pagamento emitido em nome da unidade gestora e operacionalizado por instituição financeira autorizada, no caso do governo federal, Banco do Brasil, né? Tá aqui. Utilizado exclusivamente por portador nele identificado, então tem o nome do servidor, tá? Nos casos indicados em ato próprio da autoridade competente. Olha aí, respeitados os limites do decreto 5355/2005, aonde foi o quê? Criado o cartão de pagamentos do governo federal. Verdade tem que ser dita, eu sou favorável a essa forma que você dá mais agilidade à administração pública. Bacana? Pronto, tá aí. Aí uma pergunta que não quer calar. Prof, qual que é o limite desse cartão? Aí nós temos que ir lá no Ministério da Fazenda, tá certo? Lá no Ministério da Fazenda, a portaria 95 do Ministério da Fazenda de 2002 trouxe aí a regulamentação, tá certo? A regulamentação dos valores, né? Olha o que diz aqui a ementa, ó. Fixa os limites para concessão de suprimento de fundos e para o pagamento individual de despesas de pequeno vulto, né? Ou seja, essa portaria aqui, ela vai definir dois valores e você vai ter que saber, vai definir os limites, olha aí, globais. E ele vai definir também os limites individuais. Esses individuais, e para os pagamentos individuais de despesas de pequeno vulto. Então, o limite individual de cada despesa aplica-se apenas para as despesas consideradas de pequeno vulto. Vamos para frente. Então, está aqui. Então, agora, eu vou passar para vocês os limites globais e os limites individuais. Tá? E aí, professor? Importante, potencial questão de prova. Tá? Depois de um longo tempo aí, tá certo? Depois de um longo tempo, os limites foram atualizados e, com certeza, o examinador vai querer cobrar isso de você. Bacana? Olha só, e essa portaria já tem aqui a última modificação, que foi no dia 9/4/2018. Vem comigo aqui. Então, vamos lá, artigo 1º, ele vai de cara, vai colocar os limites globais, né? A concessão de suprimentos de fundos, que somente ocorrerá para a realização de despesa de caráter excepcional, olha aí, então, de suprimento de fundos é para despesa de caráter excepcional, conforme disciplinado no artigo 45 e 47 do decreto 93.872, fica limitada a. Né? Então, essa limitação aqui é os limites globais. Nós temos duas espécies. Primeiro, obras e engenharia. Vem comigo aqui. 5% do valor estabelecido na linha A do inciso 1º do artigo 23 da Lei 8.866 de 93 para execução de obras e serviços de engenharia. Olha aí o limite global por suprimento de fundos, né? Então é 5% do quê? Do convite, da carta convite destinada para obras e serviços de engenharia. Ou seja, 330 mil é o valor estipulado, né? Aí nós temos assim, 5% de quê? De 330 mil. Ou seja, para obras e serviços de engenharia, é permitido você conceder um suprimento de fundos no valor de 16.500 reais. Professor, o que acontece? Cara, lembra a aula que nós tivemos de restos a pagar? Sim, a aula que nós tivemos de restos a pagar é o decreto 9.428, né? Olha aí, na mesma semana, no mesmo mês, lá o presidente, né, mandou outro decreto importantíssimo, né? Que o decreto aqui, 9.412, né? Esse decreto aqui reajustou os valores, né, das modalidades de licitação em 120%, né?
Eu estou falando isso para vocês, cara, porque isso aqui tem tudo para ser cobrado em prova. Isso aqui tem tudo para ser cobrado em prova. Isso aqui pode ser cobrado em prova, com certeza. Então, aí 120% aí é o limite aí. É o limite que aumentou o limite. Então, ou seja, você tem que saber que obras e serviços de engenharias, qual que é o limite? 16.500. Qual que é a outra modalidade do adiantamento? É serviços e compras em geral. Olha, serviços e compras em geral também é 5%, só que o inciso 2, a linha A, da Lei 8.666. Ou seja, o valor da outra modalidade, o convite é 176 mil, de acordo com o decreto, ou seja, já está atualizada a nossa aula, né? R$ 8.800. Então tá aí, né? Professor, esses limites aqui, professor, é para o cartão corporativo e a conta tipo B? E aí, eu pergunto para vocês. Esses limites aqui, tá? Esses limites aqui é para a conta tipo B, tá? Não é para o cartão corporativo. Então, governo federal, presta atenção, esses limites aqui é para conta tipo B, não tem o cartão corporativo. 16.500 para obras e serviços de engenharia e 8.800 para serviços e compras em geral. Antes, este valor aqui era R$ 4.000, cara, era muito pouco, cara, era muito pouco mesmo, né? Então agora esses aqui são os limites aí global para cada suprimento de fundos. Bacana, porque, cara, isso aqui é potencial questão de prova, né? E agora, professor? Agora vamos para o cartão, né? Vamos para o cartão. Quando a movimentação do suprimento de fundos for realizada por meio do cartão de crédito corporativo do governo federal, que é o cartão de pagamentos, né? Os percentuais estabelecidos nos incisos 1 e 2 deste artigo ficam alterados para o quê? 10%, né? Ou seja, para o cartão de crédito nós temos aí 10%. Então nós temos aqui, ó, a primeira hipótese, né? Obras, olha aí, e serviços de engenharia. Lá estava o quê? 16.500. Então aqui o limite global para quando é realizado pelo controle do cartão, 33 mil. Putz, agora sim, né, cara? Dá para o cara fazer uma reforminha, não dá? Dá para fazer uma reforminha, né? Na repartição dele, ó. Claro que pode, né? Olha como dá agilidade à administração pública, né? Então você tinha que fazer uma carta convite, já é demorado, que faz o suprimento de fundos, você resolve, presta conta, acabou o valor pequeno, sem burocracia, né? E nós temos aqui compras e serviços diversos, né? Ó. Compra e serviços diversos. Né? 10% vai ser 17.600, porque lá é 8.800. Então, aí para vocês, os limites globais para o cartão de pagamentos. São duas categorias. Obras e serviços de engenharia, 33 mil. Compras e serviços diversos, 17.600. Bingo! Tá aí. Bingo, né? Pronto, falamos dos serviços, dos valores globais, né? Do cartão. Vem comigo que tem bastante coisinhas para a gente explicar ainda. Ou seja, o ato de concessão do suprimento de fundos deverá indicar o uso da sistemática de pagamento, quando este for movimentado por meio do cartão de crédito corporativo do governo federal. A sistemática é pagamento de fatura, é feita a creditar. Isso aqui não tem muita importância para nós, mas tem que saber. Vem comigo agora, olha só. Excepcionalmente, de novo, excepcionalmente, a critério da autoridade de nível ministerial, ou seja, a critério do ministro de Estado, desde que caracterizada a necessidade de despacho fundamentado, olha aí, desde que caracterizada a necessidade de despacho movimentado, poderão ser concedidos suprimentos de fundos em valores superiores ao fixado nesse artigo. Ou seja, pode ser definido outros valores, né? Então tá aí, excepcionalmente, né? Ok, vamos lá, caso prático. Para que todo mundo sabe, eu sou ex-gestor governamental do Estado do Mato Grosso, com muito orgulho. Tive a oportunidade de ser aprovado em segundo lugar no concurso público de em 2001, tá? 2001.
e lá permanecendo aí até 2013, 2015, né? Porque eu pedi um ato de exoneração, o governo competente demorou um tempinho aí para ser publicado um ato, né? E aí, professor? Daí é o seguinte, cara, papo reto. Isso eu vi, tá? O governo tem uma reunião na China, do outro lado do mundo. Aí o seguinte, China é uma despesa corriqueira? Não, é uma despesa eventual. Despesa eventual pode ser utilizada em viagem? Pode. Então isso eu vi. O cara chegou e falou o seguinte, né? Vamos fazer um adiantamento de 50 mil dólares. É isso mesmo. Foi essa a quantia que eu vi. Colocou 50 mil dólares em espécie, tá? Regime de adiantamento. Se enquadra aqui, pronto, foi, tá aí, tá? Mas você viu que o legislador colocou só de caráter de ministro, só cara grande para fazer isso, né? Aí, excepcionalmente, não pode ser os valores aí que estão aqui de 5%, 10%, pode ser outros valores aí, claro, desde caracterizada. Até entendo, né, cara? Você vai lá na China, né, cara? É certo? Como é que você vai fazer uma licitação para hotel, não sei o quê, campo internacional, papapá, tem tantas coisas aí. Então, isso aqui pode acontecer. Bacana? Vem comigo. E agora, professor? Agora a gente vai falar dos limites individuais, tá? Limites individuais. Vem comigo. Limites individuais para o pequeno vulto. Os globais eu já passei para vocês. 5%, né? 5% ou 10% se é o cartão. E tem o tal do excepcional, que eu já falei. 3 situações dos limites globais. Desculpa. Agora individual, tá? Fica estabelecido o percentual de 0,25% do valor constante na linha A, inciso 2 do artigo 23 da Lei 8.666, como limite máximo, limite máximo da despesa de pequeno vulto. Olha aí, aqui tinha que estar em vermelho, cara, né? Em amarelo, destacando, limite máximo de despesa de pequeno vulto. Tá? No caso de compras e outros serviços, é de 0,25% do valor constante total, no caso de execução de obras e serviços de engenharia. Então tá, professor, qual que é o valor? Vem comigo, traduzindo. Compras e serviços diversos, está aqui, R$ 440. Prof, o que significa isso? Eu quero fazer a aquisição de tal coisa. Ela custa R$ 1.000. Se tal coisa custa R$ 1.000, você já ultrapassou o quê? O limite máximo aí, de pequenos vultos, R$ 440. Não pode, tá? E serviço de engenharia, R$ 820. Puxa, professor, eu contratei o cara para reformar o banheiro, né? E o cara lá, para sentar lá os assentos, ele cobrou aí R$ 1.000. Não pode. Pode até R$ 825. Ou seja, o legislador, ele sabiamente, ele fez isso aqui para colocar limites, né? Por quê? Porque se você ampliar muito o suprimento de fundo, daqui a um dia não tem mais licitação, tá? Não tem mais licitação, todo mundo vai tentar burlar. Isso aqui é muito mais rápido, muito mais ágil, né? E claro, também isso aqui pode dar muito susto também. Então o legislador, ele impôs um limite global, que eu já passei para vocês, 5, 10 o excepcional, e ele colocou aqui limites individuais, R$ 440 para compras e serviços e R$ 825 para obras e serviços de engenharia. Com certeza, isso pode ser objeto de prova, pode ter certeza disso, né? Vamos lá, ainda no pequeno vulto, né? O que acontece? Para o uso do cartão, o valor individual é 4 vezes mais, né? Ou seja, compras e serviços, R$ 1.760. Obras e serviços de engenharia, isso aqui é serviço diverso de cima, né? R$ 3.030. Então, outra conta tipo B,
tá? Que vai conta específica, vai depositar, o servidor vai sacar, ele vai ficar com o numerário no bolso dele, né? E ele vai utilizando e vai prestando contas. Bacana? Então aqui o limite individual para a despesa de pequeno vulto, né? Olha aí, então aqui já melhorou um pouquinho, né? Bacana, 10. Gostei dessa alteração. Eu acho que esses valores aqui são valores aí compatíveis aí, já com nível de maturidade, de atuação aí do serviço público. Fechou? Ok. Agora vamos para o parágrafo 2º. Muito importante esse cara aqui. Olha só. Os limites a que se referem este artigo são o de cada despesa, vedado ao fracionamento de despesa ou documento comprobatório para adequação a esse valor, né? O que é isso aqui, cara? Fracionamento de despesa. Isso aqui é o tal do golpezinho que o povo gosta de dar, né? O espertinho, né? O brasileiro é duro, né, cara? Tudo ele dá aquela escorregada. O suprimento de fundos é mais fácil? Claro. Tá lá, pá, não é licitação, cara. Começa uma licitação, você não sabe quando vai terminar. Vamos supor que o sujeito, tá? Em fevereiro ele fez um suprimento lá de 10 mil de obras. Tá bom, vai lá, 10. Março, tá 10. Abril mais 10. Maio, 10. Você sabe que o limite global do pequeno vulto é 33 mil. Não é isso? Aqui já foi 40. Com isso aqui, ele reformou todo o andar dele da repartição. Tudo. Ali, tá. Só que esse aí, o suprimento de vulto não é para isso, cara. Porque aqui já ultrapassou o valor, né? Deu 40 mil. Ou seja, o cara aqui burlou a licitação. Ele fracionou a despesa, tá? Ele burlou aqui a legislação, ele cometeu um crime. Um crime, né? A lei 8.666. Com certeza o Tribunal de Contas aí, ou a Controladoria Geral do Estado, da União aí, vai pegar esse cara aí e ele vai responder. Então não pode fracionar, não pode dar uma desperto, né? Aqui está no exercício, aqui tinha que ter feito uma licitação, né, para fazer isso. Aqui ele fracionou, tá? Então esse aqui, o fracionamento, ele é vedado, ele é proibido. Boa questão de concurso, né? Boa questão de concurso. Vamos lá, professor? Sim, vamos lá. Professor, o que agora a gente vai explicar para vocês? Quem são as pessoas habilitadas a receber o suprimento de fundos? Qualquer um. Qualquer servidor público de carreira ou comissionado, tá? Pode receber o suprimento de fundos, né? Tá aí. Apenas os terceirizados que não podem ser responsáveis pelo adiantamento. Ponto final. Então, servidores efetivos, concursados, podem, comissionados, podem, que só não podem são os terceirizados. Ok. E agora? Agora a gente vai falar os casos de impedido, ou seja, o cara é servidor público de carreira ou ele é comissionado, só por alguma situação ele não pode receber o suprimento de fundos. Nós já falamos duas lá da Lei 4.320. Qual o primeiro caso? O servidor declarado em alcance. Cai demais isso aqui. O que é o servidor declarado em alcance? Esse cara recebeu o suprimento de fundos, só que no tempo hábil ele não prestou as devidas contas. Então ele está em alcance. Então está o quê? Impedido de receber suprimento de fundos. Ok, a gente já explicou esse cara. Segundo caso é quando o servidor ele não pode ter dois, tá? Não pode ser responsável por dois adiantamentos simultâneos. Tem que encerrar um, prestar contas, liquidar e depois você pega o outro. Bacana, né? E o terceiro caso, uma questão de lógica, né? Qual que é uma questão de lógica? Olha, o servidor tenha a seu cargo a guarda e utilização de material a adquirir. Então o cara está lá no almoxerifado, né? Está lá, material a adquirir. Então ele não pode, por quê? Porque ele vai estar concorrendo em um conflito de interesse, né? Salvo quando não houver na repartição outro servidor. Mesmo assim, a legislação dá essa perspectiva aí de uma perspectiva para ele aí, que ele pode acontecer. Quando é só ele que está na repartição, aí pode, né?
Como é que acontece isso? Acontece muito. Está acontecendo muita terceirização do serviço público, né? Você entra na repartição, está cheio de gente. É só terceirizado. Servidor de carreira é 1, 2, olha lá. Então aí, nesse caso, pode, né? Bacana. Cai em prova? Com certeza. Vamos lá. Treininho rápido para nós aí. ANAC ESAF 2016, cargo de analista. Prova maravilhosa essa. De acordo com a norma vigente, não se deve conceder suprimento de fundos nos seguintes casos, exceto. Não pode conceder suprimento de fundos, ou seja, exceto, né? Aí ele colocou duas negações aqui, nem isso dá confusão, né? Exceto, ou seja, exceto. Não pode. Primeiro, vamos comigo aqui. O responsável por 2 suprimentos, verdadeiro, não pode. Tá? B. A servidor que tenha sob a sua guarda um exemplar do cartão de pagamento do governo federal. Puxa, bem específico isso aqui, né? Vamos pular a letra B, tá? Vamos pular a letra B e depois a gente volta para a letra B. Letra C. Servidor que tenha a seu cargo guarda ou utilização de materiais a adquirir, salvo quando não houver repartição. Claro, isso aqui é uma possibilidade aqui de impedimento de recebimento de regime de adiantamento. D. Responsável por suprimento de fundos, né, que, esgotado o prazo, não tenha prestado conta de sua aplicação. É verdadeiro também. Esse cara aqui, ele está em alcance. Olha aí, ó. Ele não prestou contas, né? Letra E. Aqui, o servidor declarado em alcance. Então, verdadeiro. Então, a única falsa vai ser a letra B. Vem comigo aqui, né? O servidor que tenha sob a sua guarda um exemplar do cartão de pagamento do governo federal. Tá? De acordo com o decreto 5355, isso não é impedimento, neste caso, e único e apenas do cartão de pagamentos. Logo, o gabarito correto é a letra B de bola. STJ, CESP 2018, cargo de analista. O servidor declarado em alcance para o suprimento de fundos é aquele cujas contas foram prestadas no prazo regulamentar e em seguida aprovadas. Está errado, né? O alcance é exatamente o oposto, né? Ou ele não prestou contas, ou ele prestou, mas teve suas contas reprovadas, né? São os dois casos dos servidores em alcance. Logo, questão muito fácil, um concurso esse que a galera chiou bastante, aí ó, dá para acertar, a questão está errada, né? STJ, CESP 2018, cargo de analista. A restituição parcial de suprimento de fundos por falta de aplicação recolhida no mesmo exercício financeiro constitui anulação de despesa, né? Primeira coisa, o suprimento de fundos é sempre dentro do exercício, né? O que ele está falando aqui, né? Houve o suprimento, um regime de um adiantamento, tá? No valor de 6 mil. Tá? O cara utilizou 4 mil. O que vai acontecer? Sobrou 2 mil. O que vai acontecer com esses 2 mil? A restituição, ele vai restituir. Já tinha sido empenhado, né? Então você vai fazer o quê? Uma anulação parcial da despesa. Então ela está absolutamente correta. Lembre que o suprimento é o contrário, né? Primeiro você faz o empenho, depois você faz o pagamento, você transfere o recurso e depois você faz a prestação de conta. Então, absolutamente correta. O legislador aqui, o examinador aqui, no máximo que ele quis fazer aqui é fazer uma complicaçãozinha aí. Bacana? Então, gabarito correto. Vamos falar agora do último assunto nosso, que é o ciclo do suprimento de fundos, né? Então tem um ciclo, ou seja, a legislação define aí alguns prazos que vocês têm obrigação de... Primeira etapa, né? Primeira etapa é o quê? Da concessão, né? Concessão. Ok, vai conceder ao servidor que pode ser efetivo ou de carreira. Segundo passo é aplicação. Ele tem um prazo de 90 dias para aplicar esse recurso aí, por motivos na qual levou à solicitação dessa necessidade. Se você tem aplicação, você tem a terceira prazo, que é o quê? A concessão, que é o quê? A prestação de conta, que é a comprovação. Neste caso, você tem aí até 30 dias para prestar conta. Só lembrando a vocês que nós temos aqui a concessão,
Quem vai conceder vai ser um ato do ordenador de despesas concedente. Olha o cara aí, né? Na aplicação, não pode ultrapassar o dia 31 de dezembro da concessão, ou seja, ele tem que ser utilizado no mesmo ano, né? Aquela que ultrapassar a prestação de conta, tá? A importância aplicada até dia 31 de dezembro será comprovada até dia 15 de janeiro do ano seguinte para prestar a conta. Então, esse aqui é o ciclo do regime de fundo, regime de adiantamento ou suprimento de fundos, né? Último treino. EBSER CESP 2018, cargo de analista. A tomada de contas de suprimento de fundos concedido é automática e será realizada tão logo cesse os motivos da concessão, né? E aí, professor? E aí o cara tentou confundir. Nós temos, ó, prestação de contas e nós temos tomada de contas. A prestação de contas é quando o próprio servidor faz, né? O próprio servidor. Já a tomada de conta é quando ele não faz, terceiros faz a tomada de contas, porque ele tinha que fazer e ele não fez. Então está aqui, o servidor faz. Então a tomada de conta do suprimento do fundo é concedido, é automático? Não, é a prestação de contas, né? E será realizada tão logo cessam os motivos da concessão. Cessou os motivos da concessão, ele tem que prestar conta. Então o erro está na palavra tomada. Se fosse só prestação, essa questão estava corretíssima. Olha aí, mais uma questão paga para a galera, né? Então, gabarito errado. Pronto, terminamos aí mais uma aula do nosso super curso de administração financeira e orçamentária. Cara, esse curso está bom demais, cara. Pode ter certeza. Eu estou aí na fase final aí do nosso curso, cara. Cada aula aí, eu falo para você, tá muito bom esse curso, pode ter certeza. E vamos fazer o nosso encerramento aqui, Vinícius de Moraes, né? Eu talvez não tenha muitos amigos, mas os que eu tenho são os melhores que alguém poderia ter, né? Olha aí. Então não é a quantidade de amigos, né, cara? Não é a quantidade. Eu mesmo falo para vocês que eu não tenho muitos amigos. Eu, professor Luiz, agora eu, pessoa, né? Não tenho, né? Tenho poucos, mas os poucos que eu tenho são os muito bons amigos, são os melhores amigos que eu poderia ter. Isso eu tenho certeza disso. Tá certo, meus amigos? Ó, um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Clique like.